Pessoal, vamos lá. Mais uma videoaula. Nós vamos aqui abordar um assunto muito, mas muito cobrado nas provas dos colégios militares no Brasil. Se você for analisar essas provas, são 20 questões, fração é um assunto muito cobrado, é o que nós vamos estudar agora, os números racionais. Tá? Então, seguinte, números racionais. Um número racional, uma fração, é todo número escrito na forma A sobre B. Esse A é um número natural e o B é um número natural diferente de zero. O B não pode ser zero. Bem, esse de cima ele é chamado de numerador. E o de baixo é o denominador. Numerador e o denominador. Bem, professor, como é que funciona isso aí? O numerador, ele indica em quantas partes foram consideradas, quantas partes foram pintadas, quantas partes foram utilizadas. E o denominador indica em quantas partes o inteiro está sendo dividido. Vamos dar um exemplo. Se você tem uma pizza de queijo, deliciosa, com guaranazinho, uma pizza maravilhosa. Se eu dividir essa pizza em 4 partes iguais e eu comer um pedaço, acho que eu comer toda, mas comer só um pedaço. Nesse caso, a fração seria 1/4. Ou seja, eu dividi em 4 partes iguais e considerei uma. Bom, é assim que funciona. Fração é um pedaço de um inteiro. Observe que a pizza toda é um inteiro, ou seja, a fração 1/4 ela é menor do que o inteiro, tá? Bom, professor, e como é que a gente lê uma fração? Como é a leitura de fração? Você vai observar o denominador. Se o denominador for 2, 3, até 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 2 a 9, você lê, por exemplo, 1/2, 2/3, 5/4. Você vai usar a palavra meio, terço, quarto, quinto, 1/6, 1/7, 3/8, 4/9. Bom, se o teu denominador estiver entre 11 e 99, entre 101 e 999, no caso você vai usar a palavra avos. Por exemplo, aqui a fração 3 dozeavos, 5 27avos. Deixa eu ajeitar esse 5 aqui que for feio. Pronto. Então, nesse caso, você usa a palavra avos. Se o denominador da fração for uma potência de 10, for um 10, um 100, 1000, você usa a palavra décimos, milésimos, centésimos. Por exemplo, aqui eu tenho uma fração 7 décimos. Eu tenho uma fração 11 centésimos e a fração 3 milésimos. Bom, então é assim que você lê uma fração. Tranquilo, fácil, não tem mistério não. Bem, professor, quais são os tipos de fração? Nós temos as frações próprias, as frações impróprias. Cuidado, hein? Tem gente que fala própria, é própria. As frações impróprias e as frações aparentes. Aparentes. Muito bem. Quando é que a fração é própria? A fração é própria quando o numerador é menor que o denominador. Está aqui uma fração própria. Ou seja, as frações próprias são menores que a unidade. Então, por exemplo, a fração 3/4, a fração 1/5. Digam, Lucas, diga uma fração, Lucas. 3/7. 3/7. São frações próprias. Numerador menor que o denominador. Bom, a fração é imprópria quando o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, por exemplo, a fração 5/2, 7/7, 11/3. Bom, e assim vai, né? Agora, a fração aparente é quando o numerador é múltiplo do denominador.
No caso, a fração 15 terços. Observe que o 15 é múltiplo de 3. Ó, 15 dividido por 3 dá 5. Que mais? A fração 7 sétimos, a fração 10 quintos, 91 sétimos, que dá 13, né? Ou seja, a fração é aparente quando o numerador é múltiplo do denominador. Aí, se você observar direitinho, tem uma particularidade aqui interessante. Toda fração aparente, ela é imprópria. Toda. Porque para ser imprópria, tem que ser maior ou igual ao denominador. Então, todas essas seguem a regrinha para ser imprópria. Mas nem toda fração imprópria é aparente. Então, toda aparente é imprópria. Beleza? Bem, eu vou colocar para vocês aqui mais algumas representações de algumas frações. Então, por exemplo, eu vou representar aqui a fração 3 oitavos. Então, eu pego a minha pizza, agora é uma pizza portuguesa. A pessoa só pensa em comer, é bom, pizza é uma delícia, não é, Lucas? Então, eu vou dividir aqui a minha pizza em 8 pedaços iguais. 8 pedaços iguais. E vou traçar aqui 3 pedaços, ó. Maionese, ketchup, dá um olho no refrigerante, que maravilha. Beleza. Bom, essa fração é uma fração própria. Ela é menor que a unidade. Mas, às vezes, tem alguns casos de fração que você, no caso da fração aparente, ela vai te dar um número natural. Quer ver? Olha só. Se eu fizer aqui, por exemplo, a fração 8 quartos. Como é que eu represento a fração 8 quartos? É esquisito, mas você tem que dividir em 4 pedaços iguais. Então eu pego meu inteiro, divido em 4 pedaços iguais. Aí eu fiz o curso de desenho nos Estados Unidos, ó, perfeito. Eu divido 1 em 4 e pinto 8. Pinto 1, pinto 2, pinto 3, pinto 4. Professor, mas tem que pintar 8, então tem que fazer outro desenho igual, dividir em 4 pedaços, pinto 5, pinto 6, pinto 7 e pinto 8. Olha que beleza. 8 quartos. Você divide em 4 e considera 8 pedaços. Nesse caso, observe que a fração 8 quartos é igual a 2 inteiros. Bom, outro exemplo. É fácil, você vê que é bem fácil você representar uma fração própria. A imprópria e a aparente dá um pouquinho de trabalho. Eu vou colocar aqui para você uma imprópria, olha só. Vamos representar aqui a fração, deixa eu ver, 11 terços. 11 terços. Você divide em 3 e você vai ter que considerar, você vai ter que pegar 11. Então eu pego o meu inteiro, divido em 3 pedaços iguais, ó. Pá, beleza. Bem bonitinho. Aí eu tenho que fazer outro inteiro. Outro inteiro. E mais outro. E vou pintar 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha que beleza. Então, 11 terços, eu divido em 3 e peguei 11. Então, observe que a fração 11 terços, ela é maior que a unidade, ó. Ou seja, 1 inteiro, mais 1 inteiro, mais 1 inteiro. Que fração é essa? 2 terços. Então, eu posso escrever para você que 11 terços é igual a 3 inteiros mais 2 terços. Professor, eu já vi isso aqui no número misto. Exatamente. Essa misturada aqui, ó, um número natural mais uma fração, isso aqui é chamado de número misto. Quem gosta de comer, né? Pizza, misto, pensa logo no misto quente. Então, é um número misto. Hoje em dia, antigamente você representava um número misto desse jeito. Hoje em dia, 11 terços é igual a 3 inteiros e 2 terços. Está aqui o número misto. Ou seja, a minha fração imprópria, ela está originando um número misto. Professor, a fração própria dá origem ao número misto? Não. A fração aparente dá origem ao número misto? Também não. A fração imprópria, sim.
Bom, então, se eu quiser transformar uma fração imprópria em número misto, tem que fazer o desenho? Bom, se for uma fração pequena, você consegue obter o número misto. Só em observar aqui, você já descolou aí o seu númerozinho misto. Mas só que tem uma maneira bacana de você transformar uma fração imprópria em número misto. Como é essa maneira? É assim, 11 terços. Você divide o numerador pelo denominador. Porque toda fração é uma divisão, cabeça de mamão. Então você pega e divide 11 por 3. Vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Para 11 sobra 2. Aí você pega esses três númerozinhos aqui e dá uma rodadinha. A rodadinha do relógio. Porque o relógio, os ponteiros não rodam para cá. Então você dá a rodadinha do relógio. Você faz isso, ó. Pip! Esse 3 vem para cá. O 2 sobe e o 3. O denominador da fração imprópria é o mesmo do número misto. Então, nós estamos transformando uma fração imprópria em número misto. É só dividir e dar a rodadinha. Pá! Professor, e ao contrário? Como é que eu transformo? Eu transformei a fração imprópria em número misto. Eu quero transformar o número misto em fração imprópria. Bom, na divisão, o quociente vezes o divisor mais o resto não dá o dividendo? Então, o que seria? Ó? Quem é o quociente? 3. Então, seria 3 vezes 3 mais 2. Ó. Então, você pega essa configuração, que é o algoritmo da divisão, e aplica no número misto. Vai ficar 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Você multiplica esses dois e soma aqui em cima. Ó. Multiplica aí, soma. Eu até brinco em sala de aula, multiplica e soma. Né? Então, você faz 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. 11 terços. Olha que beleza. Você acabou de aprender comigo a transformar fração imprópria em número misto em fração imprópria. Aprendemos a representar a fração, né? Mostrei para você que toda fração nós temos o numerador e o denominador. O denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido e o numerador quantas partes foram consideradas. Bem, olha só, eu coloquei mais 3 exemplos de cada, número misto. Para você transformar fração imprópria em número misto e número misto em fração imprópria. Coloquei mais 3 de cada porque é um assunto fácil, mas às vezes na hora de uma prova o aluno esquecer isso aí, você perdeu. Bom, então vamos lá. Transformar fração imprópria em número misto. Você vai dividir 17 por 7, né? Numerador pelo denominador. Toda fração é uma divisão, cabeça de mamão. Então fica 3 vezes 7, 21 vai passar. 2 vezes 7, 14, sobra 3. 2 vezes 7, 14, sobra 3. Então, pega esses três numerozinhos, dá a rodadinha do relógio, ó. Pip! Esse 2 para cá, o 3 sobe, o 7 baixa, tá feito. Né? Como eu disse a vocês, o denominador da fração imprópria é o mesmo do número misto. Bem, 23 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20, sobra 3. Tem muito 3 aqui, né, aparecendo. Pá, rodou, rodei no relógio. 4 inteiros e 3 quintos. Show de bolha. 31 sexto. Agora errou uma continha dessa, meu amigo, você bugou tudo. Dá? 5. 5 vezes 6, 30 para 31, sobra 1. Rodadinha do relógio. 5 inteiros e 1 sexto. Beleza, professor bonitão, é isso aí. Bom, agora vamos transformar número misto em fração imprópria. Multiplica e soma. 6 vezes 3, 18. Mais 5, 23. 23 sexto. Massa, professor, olha aí que beleza. 9 vezes 7, 63. Mais 8, 71. 71 nonos. E 6 vezes 7, 42, mais 9, 51. 51 sétimos. Bem, onde é cobrado isso aí? Às vezes eles colocam uma expressão numérica grande pra caramba. Mais fácil de resolver, como vocês vão ver na resolução dos exercícios que envolvem fração. Bom, então, nessas expressões, ele pede o resultado, lá nas opções da prova, o resultado vem em forma de
número misto. Então tem que saber fazer. E às vezes problemas também envolvendo fração, vai aparecer o número misto. Tanto para transformar, às vezes vem assim, então você realmente tem que saber transformar isso aí. Frações equivalentes. Eu vou pegar uma barra de chocolate, olha aí, e vou dividir essa barra bem no meio. E vou comer metade. Que fração é essa? 1/2. Se eu pegar a fração 1/2 e multiplicar por 2, o numerador e o denominador, aqui meu inteiro, a fração vai se transformar na fração 2/4. Mudou alguma coisa? Mudou. Essas frações são iguais? Não, não são iguais. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 4. Mas olha só que interessante. 2/4 você divide em 4 pedaços iguais e você vai considerar dois pedaços. Olha o que aconteceu. Pá! Mesma porção. Quer dizer, esse pedaço é chamado de fração, é um pedaço. Ou seja, essas duas frações, elas representam no inteiro a mesma quantidade. Elas são chamadas de frações equivalentes. Mas, vamos evoluir aqui. 2/4. Se eu multiplicar por 2, multiplicar por 2, nós vamos obter a fração 4/8. 4/8 você divide em 8 pedaços iguais. Nós vamos pintar 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo ali? Não falei? É a mesma porção, mesma quantidade. Então eu posso escrever para você que 1/2 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 4/8. Esse símbolozinho, ó, que parece um filhotinho de sucuri, né? Ele é o símbolo da equivalência. Por conta desse assunto, frações equivalentes, se eu considerar aqui uma fração, por exemplo, 3/7, e multiplicar aqui por 6 e aqui por 6, eu vou obter 18/42. Professor, elas são equivalentes? São. Pode apostar que elas representam a mesma quantidade. Se você pegar uma torta, dividir em 7 pedaços e comer 3, é a mesma coisa que você dividir em 42 e pegar 18. Elas representam a mesma quantidade. E se eu dividir também, ó, se eu pegar aqui, por exemplo, a fração 20 sobre 35. 20/35. Se eu dividir aqui por 5, numerador por 5, e o denominador... Agora, cuidado, você tem que dividir em cima e embaixo, ou multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número. Então, 20 dividido por 5, 4. 35 dividido por 5, 7. Beleza? Então, se você multiplicar ou dividir os termos de uma fração por um número diferente de zero, claro, a fração não se altera, você vai obter uma fração equivalente. Bem, por conta dessa propriedade das frações equivalentes, se você multiplicar ou dividir por um mesmo número diferente de zero, você vai obter uma fração equivalente, nós podemos simplificar uma fração. Simplificar a fração é você reduzir o numerador e o denominador para uma fração mais simples. E essa técnica de você simplificar a fração, você vai facilitar a sua vida em várias ocasiões nos problemas, nas expressões numéricas. Bem, para você cancelar a fração, para você simplificar a fração, tem dois processozinhos. É o cancelamento e pelo processo do MDC, máximo divisor comum. Como assim? Olha só. Se eu tiver, por exemplo, a fração, deixa eu ver aqui, 6/9. Dá para simplificar? Dá. Eu posso dividir por 3, em cima e embaixo. Professor, como é que eu vou saber? Aí você tem que ser bom na tabuada. Usar a sua cabeça e tal. A cabeça não é só para separar as duas orelhas, né? Aí você divide aqui, pá, por 3 dá 2/3. Esta fração simplificada, observe que o numerador e o denominador são primos entre si. Ou seja, você simplifica a fração até chegar nesses
termos, digamos assim, primos entre si. Não dá mais para simplificar, não dá mais para reduzir a fração. Então, esta forma aqui é chamada de forma irredutível. Forma irredutível, né? Então, outro exemplo, a fração 20 sobre 36. Bem, eu posso dividir por 2 para dar uma diminuída, por 2 dá 10, por 2 18, por 2 de novo, por 2 dá 5, por 2 dá 9. Bom, aí você tem várias frações para simplificar. Às vezes você começa por 2 ou por 4. O importante é você chegar... Eu poderia ter dividido por 4 logo aqui. O importante é você chegar na forma irredutível. Bom, agora, às vezes as frações, a fração um pouco grande, numerador, denominador, se você for fazer pelo cancelamento, vai dar problema, você vai ter muito trabalho. Então, por exemplo, eu já vi uma questão na prova do Colégio Militar de Fortaleza, uma prova bem antiga, que tinha lá, simplifique, por exemplo, 303 por 505. Aí o aluno, o candidato olhou e disse assim, rapaz, não dá por 2. Não dá por 3, a dar em cima e embaixo não dá, e ficou tentando. Aí ele chegou e falou assim, não, opção tal, fração está irredutível. Perdeu. Porque se você calculasse o MDC, no caso, esse processo de simplificar a fração é mais seguro. Porque você calcula o MDC dos termos, divide pelo MDC e você já encontra a forma irredutível. Bom, então, por exemplo, eu pego o maior, coloco aqui, eu vou calcular o MDC pelo algoritmo de Euclides. Nós já aprendemos na videoaula passada, né? Nos vídeos passados. Então aqui, divide, dá 1 e sobra 202. Traga 202 para cá. Dá 1 e sobra 101. Pego 101, o resto vai ser divisor. 202 dividido por 101 dá 2 e sobra 0. Opa, professor! Então o senhor acabou de encontrar o MDC. Aí você vai dividir aqui por 101, dividir aqui por 101, por 101 dá 3, por 101 dá 5 e você conseguiu simplificar a fração. Beleza? Bem, vamos lá. Nós vamos agora aprender a transformar frações ao menor denominador comum. Como assim? Vamos pegar aqui a fração 2/3, 3/4 e 1/5. Pronto. 3 frações. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer com que essas frações fiquem com o mesmo denominador sem alterar cada uma. Ou seja, eu vou obter 3 frações equivalentes a essas frações dadas e o denominador vai ser igual, vai ficar o mesmo. Bom, como é que eu faço? Eu pego, tiro o MMC dos denominadores 3, 4 e 5. Bem, professor, eles são primos entre si, eles são consecutivos. O MDC é 1 e o MMC é o produto deles. O MMC é o produto deles. Então é só multiplicar. 3 vezes 4, 12 vezes 5, 60. Um tapa na tua venta. Então eu coloco aqui 60, 60, 60. Aí olha só que interessante. Qual é o número que multiplicado por 3, nós obtemos 60? Seria um 20. Então se eu multiplicar por 20 embaixo, eu vou ter que multiplicar por 20 em cima. 3 vezes 20, 60, 2 vezes 20, 40. Bom, a outra fração, se eu multiplicar aqui por 15, 4 vezes 15, 60, então 3 vezes 15, 45. E aqui tem que ser um 12. Por quê? 5 vezes 12, 60, e 1 vezes 12, 12. Olha que beleza. Essas frações são equivalentes? São, porque eu multipliquei em cima e embaixo por o mesmo número. Eu transformei essas frações para o mesmo denominador? Yes, beleza. Agora, professor, tem que fazer assim, tal. Tem algum macetezinho mais tranquilo para a gente chegar nas frações com o mesmo denominador? Tem. Mais simples, sabe o que você faz? Você divide embaixo, multiplica em cima. Eu vou até apagar. Vou apagar. Vou pegar aqui o Bob. Ó. Isso aqui é o Bob. Aqui no estúdio a gente chama de Bob. Você pega o Bob e apaga. Pronto.
Tá apagado. Aí olha só que bacana. Divide embaixo, multiplica em cima. Didi, Mumu. Divide, multiplica. Então vamos nessa, olha só. 60 dividido por 3 dá 20. Vezes 2, 40. 60 dividido por 4 dá 15. Vezes 3, 45. 60 por 5 dá 12. Vezes 1, 12. Então, essas frações estão com o mesmo denominador. Belezinha? Pessoal, vamos aprender agora a comparar frações. Comparação de frações. Como assim? Comparar frações é você dizer se uma fração é maior do que a outra, se elas são equivalentes, se são frações iguais. Então, a gente vai ter que descobrir qual é a maior, qual é a menor. Isso chama-se comparar frações. Para você comparar frações, tem 3 casos. Primeiro caso, denominadores iguais. Segundo caso, numeradores iguais. E o terceiro caso, numeradores e denominadores diferentes. Então, bora ver como é que funciona isso. Olha só. Se eu pegar aqui, por exemplo, a fração... Deixa eu ver aqui... Que fração é essa? 1/4. Essa aqui? 3/4. Bom, professor, qual é a maior fração? 1/4 ou 3/4? Claro que é 3/4. Ou seja, 1/4 é menor que 3/4. Esse sinalzinho ele abre a boca para o maior, né? Abre a boca para o maior. A gente até brinca em sala de aula. Bom, então no caso, quando as frações tiverem o mesmo denominadores iguais, a maior fração é aquela que tiver o maior numerador. Pronto, beleza. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, 5/7, pode apostar que 5/7 é maior do que 2/7. Pronto. Bom, agora, numeradores iguais. Olha só. Eu vou pegar minha fração aqui, 1/4. E vou dividir aqui em 8 pedaços iguais. Professor, você desenha bem, hein? Obrigado. Então aqui é 1/4, né? Tá aqui. 1/4. E aqui é 1/8. Observe que os numeradores são iguais. Quem é maior, 1/4 ou 1/8? Claro que é 1/4. Você pegar aquela nossa pizza portuguesa maravilhosa, deliciosa, dividir em 4 pedaços e comer um, você comeu bastante, ó. Você tá gordinho, vai fazer uma dieta. Agora, se você comer 1/8, você comeu menos ali. Então, 1/4 é maior que 1/8. Então, quando os numeradores são iguais, a maior fração é a que tiver o menor denominador. Ou seja, é aquela fração que está menos dividida, menos quebrada. Então, outro exemplo, pode apostar que 3/11 é menor do que 3/7. Porque aqui está muito dividido. Aqui você vai pegar 3 pedacinhos de 11. E aqui são 3 de 7. 3 pedaços de 7. 3 pedaços de 11, 3 pedaços de 7. Então, esse caso aí é interessante porque você tem que tomar cuidado. Se os numeradores são iguais, a maior fração é que tiver o menor denominador. Bom, agora esse caso, o terceiro caso, os numeradores e os denominadores são diferentes. Então, por exemplo, quem é maior? 3/4 ou 5/6? Rapaz, não sei não. Realmente eu não sei. Aí o que você tem que fazer? Você vai transformar o terceiro caso no primeiro caso. Como? Reduzindo as frações, transformando as duas frações para o mesmo denominador. Então eu pego, tiro o MMC de 4 e 6, que é 12. Aí eu divido embaixo, multiplico em cima. 12 dividido por 4 dá 3, vezes 3, 9. 12 dividido por 6 dá 2, vezes 5, 10. Quem é maior? Caramba, quase... Olha, as duas frações são bem pertinho uma da outra. Quem é maior, 9/12 ou 10/12? 10/12 é maior, então 3/4 é menor que 5/6. Abre a boca para o maior. Bom, esses são os 3 casos, mas na verdade, quando eu fiz o cursinho lá em Brasília, que eu passei no concurso CMB, eu aprendi um macete, um bizu feroz lá, que
É muito bacana, olha só. É a regrinha do samurai. Ó, o samurai ele tem duas espadinhas aqui, né? Aí o samurai faz isso aqui, ó. Ia! Ele puxa as espadinhas. Aí, olha só o que é que acontece. Se eu quiser saber quem é a maior fração, eu multiplico o denominador dessa daqui com o numerador da outra. 6 vezes 3, 18. 4 vezes 5, 20. Quem é maior? 18 ou 20? Então, esta fração é maior. Bom, essa regrinha do samurai serve para qualquer caso. Aqui, ó. 7 vezes 3, o samurai. 7 vezes 3, 21. 11 vezes 3, 33. Quem é maior? 3 sétimos. 8 vezes 1, 8. 4 vezes 1, 4. Maior. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. Essa é maior. Então, essa regra do samurai, ela economiza um tempo danado.